SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. O que é amada igreja, o que é amados em Cristo e o que é aqueles que não conhecem a Jesus? Amados, nós quando declaramos shalom, amada igreja, é a igreja, o corpo de Cristo, as pessoas. Eu não posso proferir shalom, a paz do Senhor, para um templo, para uma construção de alvenaria. Ela não ouve, ela não tem olhos e ela não tem discernimento, são paredes de alvenaria. Agora, a igreja a qual Jesus instituiu aqui na terra, são pessoas, e ele virá buscar a noiva adornada, a igreja de Jesus, ele virá buscar, porque ele é o noivo e virá buscar a noiva. E a noiva são uma multidão de pessoas, amados, inseridas no corpo de Cristo, que são consideradas como igreja aqui na terra, porque igreja, templo, alvenaria, não fala, amado. A igreja somos eu e você, que fazemos o ide do Senhor, ide pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Falar do amor de Deus, do evangelho de Deus, do poder de Deus, da palavra poderosa de Deus. É isso que nós fomos instruídos e direcionados a fazer. E eu quero compartilhar um texto com vocês, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Meu nome é Paulo Roberto Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo do Senhor aqui em Santa Rita do Araguaia, em Alto Araguaia, e aonde Deus me enviar. Porque um pastor, amados, uma pessoa que prega a palavra, ele não é pastor somente da igreja. Alguns são confusos, né? Falam a minha igreja, até porque ele não tem igreja nenhuma. A igreja é do Senhor da glória. A igreja é do Senhor Jesus. A evidência é o Senhor Jesus, não é o pastor, não é o líder. A evidência, nós só somos vasos usados, pessoas usadas para trazer a palavra poderosa de Deus, a qual nós fomos atribuídos a isso, chamados para isso. Não quer dizer que nós somos super-homens ou melhor do que alguém. Na verdade, amados, nós somos iguais. A única diferença entre nós, se o pastor estiver, é a maneira de conduta de vida dele, de integridade com Deus, da busca a Deus, do coração zeloso pela palavra, e aquele que é um irmão em Cristo, que não busca, que não tem zelo pela palavra, que só vai na igreja, mas vive numa vida desregrada, na mesma condição em que vivia no passado, agora estando em Cristo, vive da mesma forma. Essa é a diferença de um líder espiritual. E um líder espiritual, um pastor, amados, ele não tem que estar em evidência no púlpito, pregando ou no altar. O altar é para o Senhor, o altar é de rei, e o rei dos reis e senhor dos senhores, o único é Jesus, não é o pastor. O bom pastor é o Senhor Jesus, a qual a palavra denomina. Não é o pastor de ovelhas, denominado pastor, aquele que lhe traz a palavra. Nós precisamos, é claro, honrar os líderes, né? Como os líderes honram suas ovelhas ou aqueles que estão caminhando com ele no ministério, mas isso precisa ser recíproco, é claro. Mas nós precisamos entender que a honra e glória, o domínio e poder está em Jesus, não no pastor. O pastor vai falar uma palavra de Deus para a tua vida, a qual você será totalmente tocado, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. E recebendo isso, o pastor passa a mensagem e a palavra poderosa de Deus tem poder para transformar a tua vida. Por isso alguns querem tocar em pastores, amados. E eu queria dizer para você, por gentileza, amado, pare com isso. Isso é idolatria. Pare com isso de querer receber uma oração só do seu pastor. Ah, se for um membro da igreja, um irmão em Cristo, se for de outro pastor que não é o pastor presidente ou pastor líder, não. Eu quero do pastor, daquele pastor. Amados, isso é idolatria. Você não precisa tocar em homens. O único que liberava a virtude ou poder era o Senhor Jesus e mais ninguém. Agora, uma pessoa cheia do Espírito Santo, sim, ela pode liberar uma palavra de poder para a tua vida de forma transformadora, de forma regeneradora. Isso sim, eu creio nisso. Eu creio na verdade de Deus absoluta e poderosa,
que um homem cheio do Espírito Santo pode fazer coisas grandes na terra, mas porque Jesus, porque o Espírito Santo está conduzindo a vida dele. Então entenda e comece a discernir isso, comece a entender a profundidade do zelo pela palavra. A evidência, quando isso começar a acontecer na vida de um líder, amado, ou na minha vida, de curar enfermos, de impor as mãos sobre enfermos e eles serem curados no poder do Senhor. Amados, a evidência não pode ser para mim, não deve ser estabelecida para mim e nem para nenhum outro pastor. A evidência é Jesus Cristo. Jesus cura, Jesus sara, Jesus liberta, Jesus tem poder, Jesus é a evidência, Jesus é o Rei, Jesus é o Senhor dos senhores, Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Então vamos ao texto, Atos. E aqui mostra um diácono, foi considerado separado para o diaconato, Estevão, a vida de Estevão. Nós não vamos ler desde o início que fala da vida de Estevão, mas vamos ler aqui no capítulo 7, que ele fala, a partir do início do capítulo 7, Estevão faz uma defesa em favor dos mártires da fé, dos heróis da fé do passado, do povo de Israel, de Jesus, falando tantas coisas, falando de Moisés, de Davi, dos profetas, e fala uma série de coisas, faz uma lembrança da trajetória do povo de Israel até os dias de hoje, até os dias em que eles estavam acusando Estevão. Por que estavam acusando Estevão, amados? Porque era um rapaz, um jovem cheio do Espírito Santo. E quando um homem, uma mulher, um jovem é cheio do Espírito Santo, ele é diferente. Ah, pastor, mas aí ele quer ser evidência. Não, é porque ele é diferente mesmo, porque o Espírito Santo está agindo na vida dele. E daí ele já não se contamina com essas influências carnais, terrenas, humanas, em que os jovens, os anciãos, os homens ou algumas mulheres se contaminam. Ah, eu vou falar, vou ali, se reúnem para massacrar um irmão em Cristo, uma outra pessoa, para caluniar, para difamar e tantas outras coisas, para falar mal, para falar do ministério, para falar do pastor, para falar dos irmãos e um monte de coisa, né? Para enganar pessoas. Então, essas pessoas cheias do Espírito Santo, elas não se contaminam mais com essas coisas e nem recebem palavras de derrota ou de morte de outras pessoas, porque pode vir até pessoas acusando, mas como ela está cheia do Espírito Santo, ela não liga para isso. Ah, pastor, mas não tem quem fique quieto quando uma pessoa está falando dele, difamando. Amados, quando você está cheio do Espírito Santo, o teu juízo, o teu justo juiz é o Senhor. Então ele se encarregará por vós de fazer de alinhar aquela situação, de expor a verdade. Não precisa guerrear, não precisa fazer. Aqui, amados, o texto é tão tremendo que no versículo 51, nós vamos ler do capítulo 7, diz assim, quando ele está no final da sua defesa diante de todo o povo, diante daquela cerimônia, diante dos escribas e fariseus, então lhe perguntando o sumo sacerdote, porventura, é isto assim? No capítulo 7, versículo 1, que eu li agora. Agora eu vou ler o versículo 51 do capítulo 7, o final da sua defesa. Fala assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós fazeis. Amados, aqui uma palavra que parece ser dura, parece ser assim de arrogância, mas não foi. Foi uma palavra de verdade, absoluta clareza, porque primeiro ele faz uma defesa falando de todas as situações de Moisés, de Abraão, Isaac, Jacó, fala sobre várias situações, fala da trajetória do Egito, fala do livro dos profetas, fala sobre o tabernáculo, fala sobre tantas coisas, e ele chega a um ponto no versículo 51, ele fala, porque agora ele sabia, diante dessa declaração dele, diante dessa defesa dele, ele via, através do Espírito Santo, ele sentia que aquelas pessoas estavam rejeitando tudo aquilo que ele estava falando, mesmo que tudo fosse verdade, e eles sabiam, ao ponto dele declarar, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Por quê? Incircuncisão, amados, era um ato de cortar o prepúcio do homem, é parte que sobressaía, né, do órgão genital do homem, e se cortasse mais, ele amputava, né, ele castrava o homem.
Agora, existia um método, existia uma maneira em que era um costume do povo judeu a circuncisão. Até porque para a questão de enfermidades ou problemas com a higiene pessoal ou a enfermidade que poderia ser acometida através da falta de higiene ou da falta de exposição do membro. Então era cortado. E aqui ele está falando em circuncisos de coração, ou seja, com o coração que não tinha abertura para a palavra, não tinha zelo. Circuncisos de ouvido, vós resistis ao Espírito Santo. Ele está falando, vós não resistis a mim, não é de mim que eu estou falando. Ele está falando, vós resistis ao Espírito Santo. E diz mais, assim como fizeram vossos pais, vós fazeis. Que coisa terrível para quem já está condenando. Então, naquele momento, afluiu assim um desejo de morte a Estevão, um desejo de consumir Estevão, e pelos olhos, pela manifestação dos gestos, pela postura deles, Estevão viu isso, através do Espírito Santo. E agora no versículo 54, relata a morte de Estevão, porque a consequência da verdade para a vida deste homem foi a morte, porque era impossível ouvir uma verdade tão profunda, uma verdade tão intensa, que eles viveram, que eles sabiam que era verdade, mas não desejavam ouvir, porque machucava, feria. Mas eles tinham a liberdade de se arrepender, mas não queriam se arrepender. Esse é o grande detalhe. Tem pessoas que ouvem a verdade, têm a oportunidade do arrependimento, têm a oportunidade de entender que precisa mudar de vida, mas não se arrepende. São homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Agora a palavra de Deus diz no versículo 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Imagine o ódio que eles estavam. Agora no versículo 55 e diante. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Que coisa tremenda. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia a sua morte. Sabe, amados, todas as vezes que nós lemos, que eu leio esse texto, algo tremendo, a evidência de um homem que morreu para ele mesmo. Ah, mas pastor, a palavra está dizendo que ele morreu apedrejado. Não, ele morreu para vontade própria, antes de ser morto apedrejado. Ele morreu pela vontade do seu próprio eu, amados, porque quem diante de uma situação dessa? Ele não era Jesus, ele era um jovem cheio do Espírito Santo, que falava a verdade, que pregou a verdade, e no versículo 51 expõe tudo aquilo que eles estavam vivendo, mas a agonia, o pavor de ouvir a verdade, a arrogância de um coração incircunciso, de uma mente incircuncisa, fez com que, ouvindo isto, eles se enfureceram, e em seu coração enrilhavam os dentes contra ele, amados. E de unânime, quando ele fala que ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita, e disse, eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem de pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremetaram-se contra ele. Sabe o que está dizendo, amado? Eles não suportaram a verdade. Eles não suportaram o poder do Espírito Santo, e a única forma de fazer isso era tampar os ouvidos, porque não queriam ouvir mais Estevão, e arremeteram-se contra ele e lançaram ele, pegaram ele, amados, machucaram Estevão, jogaram fora da cidade ou mais afastado de onde estavam, e apedrejaram Estevão. E apedrejando Estevão ainda não estava morto, ainda não descansou no Senhor, e a palavra diz que
apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E antes de morrer, amados, ele se ajoelha, então ajoelhando-se clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Amados, que coisa tremenda. Estevão sabia que Jesus estava vendo aquela situação. E ele poderia falar: Jesus, já que os céus estão abertos e você está vendo o que eu vou passar, o que eu estou prestes a passar, Jesus, me salva, me tira daqui, faça algo que impeça agora a minha morte, Jesus. Jesus permitiu isso porque um mártir e um herói da fé teria a exposição dele para todos nós que estamos vivos hoje, que estamos vendo a palavra de Jesus e dizendo: quem poderia fazer isso? Só um homem cheio do Espírito Santo poderia viver como Estevão viveu e como Estevão esclareceu. Um jovem que viu o poder e a glória de Deus se manifestando quando olhou aos céus, quando viu Jesus à destra de Deus. E viu, amados, que certamente aquilo o consolou, porque ele sabia para onde ele iria, com quem ele estaria. De que forma ele morreria, ele já sabia. Mas que ele estaria nos braços do Pai naquele dia, amados. Amados, que coisa tremenda. Quando eu e você entendemos que nada do que somos, nada do que fazemos pode nos atribuir a salvação. A salvação vem através da graça. Pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E eu preciso primeiro acreditar em Jesus, ter fé, confiar em Jesus, colocar minha vida totalmente à disposição de Jesus, na plenitude de quem Jesus é. Para que eu um dia possa ter certeza, testificar que haverá um tempo da minha salvação, para que eu possa viver eternamente com Jesus. E aqueles que estão dispostos a isso, amados, a graça vai os alcançar certamente, mas você precisa decidir por Jesus. Você precisa se arrepender dos seus pecados e viver uma vida diante da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. E perseverar até o fim, amados, não é fácil. Mas para aqueles que estão cheios do Espírito Santo e têm a verdade em sua vida, no seu coração, na sua mente, certamente eles conseguirão com mais facilidade, não que não passarão por tribulações, por contendas e por situações difíceis. Todos nós passaremos, todos nós vamos passar. A palavra de Deus não nos isenta disso, destes terríveis momentos da nossa vida. Mas ele diz que nós vamos suportar em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, o Consolador, ele vai nos consolar. É o Senhor Jesus, aquele que clama por nós, aquele que intercede por nós junto ao Pai, ele vai fazer isso. E certamente o nosso coração se encherá da glória de Deus, do poder de Deus através do Espírito Santo e conduzirá a nossa vida a uma dimensão diferente. Por isso, amados, que eu e você possamos olhar para esta história de Estevão e entender que esse jovem precioso para Deus, ele estava na plenitude da sua vida, né? Um jovem ainda, mas ele decidiu proferir a verdade. Às vezes você proferindo a verdade vai afastar pessoas de você e você não quer, porque você tem um ciclo de amizade muito grande e às vezes você é evidência desse ciclo de amizade. E de repente você faz piadas, brinca, faz suas festas, suas bagunças, suas bebedices e tantas outras coisas, né? E todo mundo é evidência, vai para a tua casa, vai para lá, e sempre o teu nome é colocado como evidência, porque ele é o cara, ele é aquela família legal, há uma liberdade, nós vamos para a casa dele, tem festa, tem churrasco, tem bebida, tem até umas droguinhas às vezes, e então eles são muito bacanas. E daí quando você conhece a Jesus, e a palavra de Deus te liberta de tudo isso, você se torna diferente para aqueles que querem continuar numa vida dissoluta, numa vida de pecado. E quando você se torna diferente, você se torna como a luz de Deus aqui na terra, como a palavra profética de Deus sendo manifestada, e essas pessoas agora não querem mais fazer parte do teu ciclo de amizades. E de repente aquilo abala o teu coração, a tua estrutura física, porque você gosta deles. Mas, amados, maior é o que está em Cristo, maior é o que está em nós, Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus. Portanto, não ligue para isso. Pessoas vão se afastar de você quando você começar a se posicionar com a verdade. Mas se você olhar para isso e preferir pessoas, amados, Jesus
Ele continua te amando, Ele é fiel à palavra dEle. Mas você, amado, está sendo infiel a Jesus. Portanto, pregue, fale a verdade. Exponha-se na verdade. Ande na verdade. E certamente, Jesus, o Espírito Santo te auxiliará em todas as situações. Busque a verdade sempre. Busque a verdade reveladora de Deus. E independentemente de pessoas se afastarem de você, maior é o que está em nós. Se você entende isso, amado, viva esta verdade. Viva o Evangelho genuíno. Você que está caminhando com Jesus há muito tempo, ou está há pouco tempo, mas continua com os mesmos atos, com as mesmas atitudes de como era no passado. Agride sua esposa, agride seus filhos, xinga sua esposa, bate na sua esposa, bate nos seus filhos sem necessidade, faz tantas coisas absurdas, continua com seus vícios de pornografia, né? Acessando a internet nas madrugadas, continua com seus vícios de tomar uma bebida escondido da família, escondido do teu convívio agora caminhando com Cristo. Mas há uma esperança para você, amado. E a esperança é Jesus Cristo. Você precisa se entregar a Ele. Você precisa entregar a sua vida totalmente a Ele. Você não entregou a sua vida totalmente a Ele. Por isso esses vícios te dominam ainda. Mas você pode ser livre diante da verdade da palavra de Deus. Seja livre no poder de Deus, diante da verdade de Deus, para a glória do Senhor. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.